Provérbios capítulo 11, verso número 30. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Querem ler o texto todo, do capítulo todo? Sim ou não? Começa com uma denúncia. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para quem semeia justiça haverá galardão. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão à mão, não ficará sem castigo,
mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. O que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém? Agora eu vou pedir que os irmãos leiam, do verso 1 ao verso 31. Vamos lá, 1, 2, 3.
Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Irmão Marcos Malaquias, vem orar. Glória a Deus. Podemos assentar. Meus irmãos, o diácono irmão Samuel trouxe um telefone aqui, ó, que alguém esqueceu em cima do muro ali. Alguém é dono disso? É do senhor? Não? Então você perdeu mesmo. Alguém sabe quem é o dono? Muito bem. Vai ficar aqui com o irmão Jurandir. Meus irmãos, eu vinha para casa, de casa para a igreja hoje pela manhã, e me veio ao coração conversar com os irmãos, e eu fui gravando aqui no bloco de notas do meu telefone. Eu quero pedir que os irmãos coloquem sua atenção, por favor. O verso 30 da leitura que fizemos afirma que o que ganha almas, sábio é. Irmão Isaías, senta no primeiro banco. Irmão Donizete, senta no primeiro banco. O conceito de sabedoria deste mundo é muito diferente do conceito de sabedoria do céu. Aqui é muito importante que nós nos apliquemos ao conhecimento. Conhecer é importante, muito importante. Então se vai aos colégios, às universidades, se aprimoram, e depois de algum tempo de atividade acadêmica, o mundo, por vezes, anota que uma pessoa seja sábia. Mas a Bíblia diz que nós não devemos sermos, todos nós, sábios aos nossos próprios olhos, mas que devemos temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. Não é onde nasce a sabedoria, ela é a base sustentadora da sabedoria. E o ganhar almas é a expressão da sabedoria.
Eu fico um pouco preocupado quando nós deixamos de pensar na razão do nosso chamado. Para o que nós fomos chamados? Qual a razão de estarmos aqui? Por que é que Deus nos colocou ou nos permitiu estar na direção de um trabalho, de uma igreja, de uma congregação? O que nós estamos fazendo? Eu fico um pouco preocupado com alguns pregadores ilustres, abençoados, dignos, bons, falam bem, mas em suas mensagens não há objetivo de salvação. Se pensa em muita coisa, se pensa em diversas atividades, se cria um monte de serviço, e quando qualquer desses serviços, irmão Paulo senta no primeiro banco. E quando qualquer desses serviços não tem como prioridade a salvação de almas, tem alguma coisa que não está certa. O meu pastor dizia que era pastor com honra, com alegria e com coragem, porque foi chamado por Deus para ser pastor. Mas ele dizia: o que eu mais amo é ser evangelista. Não há coisa mais sublime do que ser evangelista. Ganhar almas. As nossas pregações no culto de doutrina, na sede, ou no culto de ensinamento nas congregações, são para instrução, comportamento, encorajamento, direção, fortalecimento, doutrinação dos crentes. Mas os cultos de domingo são cultos de evangelização para fortalecimento da fé dos que já estão e para a busca da salvação dos demais. Por isso, os antigos chamavam os cultos de domingo e um dos cultos da semana de culto público. E o culto de doutrina, em alguns lugares, eram culto fechados. Quando eu era garoto, graças a Deus não faz tempo, né, pastor? Para entrar no culto de doutrina, a gente tinha que se identificar. Para entrar no culto de oração, a identificação ainda era mais forte. Mas nós precisamos entender que a nossa missão é a salvação de almas. Me preocupa quando, irmão Sandro, vem sentar aqui na frente. Me preocupa quando
as congregações precisam vir em 3 vezes por ano para o batismo. 3 vezes por ano ao batismo. E no dia que precisam apresentar candidatos ao batismo, depois de terem passado 4 meses, conseguem vir, não trazer e não se preocupar. E eu fico perguntando, o que está acontecendo? Em que nós estamos colocando a nossa força ou o nosso trabalho? Nós nos preocupamos em fazer tantas coisas. E diga-se, às vezes fazemos muito bem. Mas e as almas? O que vale mais? Quanto vale uma alma? Agora há pouco eu pedi que o irmão Jurandir chamasse a banda para cantar um hino que é um puxão de orelha em todos nós. Quando nós chegarmos diante de Jesus, a gente pode chegar lá de mão vazia? Bota lá a letra do hino 16. Quem é que está lá na TV? Ele começa com uma pergunta: eu posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Colocou? Ah lá. Agora a segunda frase é pior: nada fiz. Nada fiz. O que a gente está fazendo? Às vezes a gente pensa que ser pastor é chegar às 7h30, dirigir o culto, pregar, ir embora e já é pastor. O que a gente está fazendo? Qual é a nossa preocupação com a salvação de almas? Qual é a nossa motivação aos jovens da igreja, aos irmãos, aos membros da igreja, para que eles evangelizem? Porque ovelha gera ovelha. Lá no Antigo Testamento tem uma historinha interessante. O Jacó foi trabalhar para o Labão. Labão, que era o sogro dele. E então o Labão colocou Jacó para cuidar de ovelha. E o Jacó foi lá fazer um combinado. Ocorre que as ovelhas bem cuidadas se multiplicam. Digam, ovelhas bem cuidadas multiplicam. Meu pastor dizia assim: a terra é boa, a semente é fértil, é boa, a terra é fértil, a semente é boa, se o pastor não atrapalhar, a obra cresce. A semente é boa, a terra é fértil, se o pastor não atrapalhar, a obra cresce. Então eu fico me perguntando, quando a obra não cresce, é porque
alguém está atrapalhando. Alguns acham que crescer é migrar. O irmão era da igreja A, foi congregar na igreja B, então a igreja B está cheia de gente, mas ele não ganhou ninguém. O senhor está bom? Com esse taco aí não dá para jogar golfe. Deixa eu abençoe. Deixa eu abençoe. Maravilha. Então, ganhar almas é o nosso ofício, é o nosso serviço. Aqui na sede eu pedi para fazer umas faixas, para ficar nos faróis aqui. Foi bem 2 domingos. Estou tentando ver o que aconteceu para eles parar. Ganhar almas. Gastar a sola do sapato. Tem gente que tem uma síndrome interessante. O pé de latão reluzente. Mas o pé de latão reluzente só tem em Jesus só. O nosso é para entrar no barro mesmo. Tem gente que tem medo de ir no barro. Não, Deus não me chamou para isso não. Deus me chamou para ter o pé de latão reluzente. Então está na hora de você ir pisar na rua de ouro e que tem muro de cristal. Porque aqui a gente tem poeira no pé. Visitar as pessoas. Como é que a gente pode ser pastor se não visita as ovelhas? Que pastor é esse que não visita? Não, mas eu tenho a comissão de visita, ótimo. E você é o quê? Não, eu sou um gestor. Então, Jesus não chamou ninguém para ser gestor. Jesus chamou a gente para ser pastor. E pastor cuida de ovelha. O negócio ficou tão feio que bateram a porta lá. Diga, Jesus nos chamou para cuidar de ovelha. Diga, e ovelha bem cuidada reproduz. Uma ovelha bem cuidada gera lã, gera leite e gera filhotinho. Diga aí, ovelha bem cuidada gera lã, leite e filhotinho. Quando a ovelha não é bem cuidada, ela não dá lã e nem dá leite. E também não dá filhotinho. O Jacó começou a cuidar das ovelhas, cresceu o rebanho. Daqui a pouco eles tiveram um combinado lá. E até o jeito que as ovelhas nasciam, o Jacó estava dirigindo. Para verem a importância de um pastor. A mensagem que traz alguém para dentro da igreja vai identificar que tipo de crente aquela pessoa vai ser. Então, gente, quem ganha almas, sábio é. Diga isso. Quem ganha almas, sábio é. Algumas pessoas procuram se aperfeiçoar
academicamente na teologia. Teologia é boa coisa, mas teologia é lá para o banco da escola. Púlpito não é lugar de ensinar teologia, púlpito é lugar de pregar a palavra. Com que linguagem? A mais acessível possível. Porque o intelectual alcança, e o sem letra também alcança. Agora tem gente que sobe no púlpito e quer falar difícil, fica estudando o dicionário para encontrar palavra difícil, para mostrar que sabe muito. E daí? Serve para quê? Gera o quê? Precisamos lembrar, irmãos, que um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. Dá uma olhadinha na mão aí. Dá para chegar diante de Jesus de mão vazia? Diga, está escrito. Cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Não confundam isso com o tribunal do juízo final, não é esse. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Irmãos, nosso trabalho é evangelizar. Mas pastor, eu já evangelizei muito na vida. Parou de evangelizar? Então, uma árvore que para de dar fruto, está na hora de dar lugar para outra. Nos cafezais, em Minas Gerais, tem muito café. Lá na região onde está o irmão Dirceu, fica a maior fazenda de café do mundo. Região de Alfenas, Campos Gerais, ela pega mais de uma cidade, uma fazenda só. E lá, de tempo em tempo, eu não sei dizer o prazo, eles vão e arrancam todos os pés de café. Mexe na terra e planta outro. Porque o pé de café, ele vai bem durante tanto tempo, depois ele para de produzir. Mas há outras árvores, como a tamareira, por exemplo, que demora, sei lá, centenas de anos produzindo. O fato é que nós precisamos dar fruto. Jesus contou uma historinha. Alguém acha ela aí? Tinha uma vinha, um homem tinha uma vinha. E aí lá no meio da vinha ele plantou uma figueira. Aí ele foi lá procurar figo na figueira que estava plantada na vinha. E não achou. Agora pensa numa plantação de uva. Qual é a altura do pé de uva? Quando eles fazem aquelas linhas de arame, né? Grandes assim. Qual é a altura que atinge um pé de uva? Uns 2,5 metros, 3? Qual a altura que atinge uma figueira? Lá em Jandira tem um bairro chamado Figueirão. Irmão Carlos conhece o Figueirão? Irmão Isaac conhece o Figueirão. É uma árvore gigante. Precisa de mais de um homem para abraçar. Os 3, eu acho. Que fica bem no centro desse bairro. Isnardi morava lá, vizinho dela. Agora imagina uma figueira bem no meio da vinha. Quem se destaca mais?
Lucas 13, lê aí. Tá bom, para aí. Algumas coisas. A figueira é grandona. Pé de uva é baixinho. Quem está longe enxerga primeiro o quê? Figueira. Quem projeta sombra? Figueira. Mas tem uma coisa interessante, a figueira foi plantada. A figueira não nasceu porque quis. Então alguém pode dizer assim: aqui não é o meu lugar. Meu lugar é entre as outras figueiras. Quem mandou me colocar no meio de pé de uva, tudo baixinho? Aí ele foi procurar fruto e não achou. A figueira poderia dizer assim: porque eu não estou no meu lugar, não preciso dar fruto. Mas a figueira tem dono, assim como as uvas ou as videiras têm dono. E o dono da vinha, que era também o dono da figueira, começou a dizer: vamos arrancar isso aí, porque ocupa a terra. Qual é a palavra que está aí? Olhe para o vizinho e diga: bota a barba de molho, irmão. Ocupa a terra inutilmente. Não, é minha cadeira, eu me planto aqui, quero ver quem me tira daqui. A figueira falou isso. Dá uma olhadinha no texto. Acontece que o vinhateiro que cuida do campo ali, disse assim: vamos dar uma chance. Eu era dirigente, eu era presbítero, dirigente da congregação do Sol Nascente em Jandira. Eu fui consagrado evangelista dirigindo essa congregação, minha segunda igreja. E o meu segundo lá, na época chamava segundo dirigente, 1987. Chamava-se Joaquim Paz de Brito. Joaquim Paz de Brito não sabia ler e nem sabia escrever, mas ele era o segundo dirigente da igreja. Um homem santo, homem de Deus, homem crente. Eu nunca cheguei na igreja antes dele, e nunca fui embora da igreja depois dele. E eu era menino, ainda sou, mas eu era mais menino ainda. Eu cheguei na congregação, me deram umas fichas para levar para a reunião do ministério. Na época, a reunião do ministério, botava um banco aqui na frente, sim, sentava 7 pessoas de cada vez, o pastor ficava aqui na cadeira, alguns irmãos do lado dele, que ele chamava por dedo, ia tratando caso por caso. E aí ele tratava os casos, dava disciplina, botava em comunhão. Eu lembro uma vez o pastor olhou para um moço assim e falou assim: você fuma maconha? O moço se assustou. Mas eram umas reuniões de ministério que acabavam 1h da manhã, 1h30 da manhã, e a gente ia contente para lá. Pergunta aí quantas reuniões eu faltei. Pergunta aí. Nenhuma. Nunca. E elas terminavam tarde. Então eu recebia as fichas para levar para a reunião, para desligar os irmãos. Tinha uma salinha assim em cima, atrás do púlpito assim, tinha uma salinha.
Eu subi para lá com o irmão Joaquim. Falei, irmão Joaquim, eu estou acabando de chegar na igreja agora, já recebo a ficha para desligar. O que o senhor acha? Ele falou, o irmão é o pastor. Na verdade eu era presbítero, mas chamava de pastor. O irmão pastor que sabe. Falei, mas eu preciso de ajuda, irmão Joaquim. Eu estou pensando em dar uma chance para os irmãos. Aí o Joaquim falou, então vamos dar uma chancha. E demos a chancha para os irmãos. Um chama-se Elias, é pastor auxiliar na Assembleia de Deus do Belém. Outro chama-se Aguinaldo Almeida, pastor também, presidente de um ministério muito importante. Porque foi dado uma chance para que frutificasse. Mas o vinhateiro disse para o dono da vinha que queria cortar, me deixa fazer duas coisas aí. Olha aí o texto. Primeira coisa, vamos afofar a terra. Tem gente que está tão com o pé assim, ó, muito seguro. Muito seguro. Se não dá fruto, duas coisas: ou o machado canta, ou afofa a terra. Vamos afofar a terra. Segunda coisa, vamos colocar no pé dele esterco. Como é que é feito esterco? Diga aí, subproduto. Não, forte, subproduto do sistema digestório. Não ri não, que Jesus falou disso. Jesus disse assim, o que entra na boca desce para o ventre e é jogado fora. É disso aí que está falando. Vulgo cocô. Vamos colocar esse negócio no pé. Aí olha para baixo assim e diz, esse negócio não está me cheirando bem. Mas é misericórdia. Diga, tem que dar fruto. E se não der fruto, o cuidado às vezes é este. Uma remoção, uma mudança de ambiente. Está numa vinha, vai, corta aqui, planta ali, para ver o que dá. O que não pode é ficar sem frutificar. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor. Quantos anos de ministério? X anos. Quantas pessoas você ganhou em tantos anos de ministério? Então, eu estava tão ocupado com outras coisas. Então, o que é mais importante? Diga, quando tem ovelha, tem bastante lã, tem bastante leite. Pergunta para o vizinho, precisa explicar mais ou não? E quando tem ovelha bem cuidada, a ovelha gera filhotinho. Diga, ovelha gera filhotinho. A gente precisa pensar nisso. Como que a gente pode ter batismo e a congregação vem a cada 4 meses? Antigamente era a cada 3, agora é cada 4. A congregação tem batismo todo mês aqui. Todo mês tem batismo. O irmão Rogério, que está lá em Campo Grande, um dia ele ajoelhou na sala pastoral, dobrou o joelho e falou, pastor, ora por mim que eu tenho um propósito. Qual é o propósito? Todo mês do ano eu quero trazer algum candidato para batismo. Todo mês, 12 meses, todo. E Deus honrou o moço. Por que às vezes a gente não pensa em ganhar almas?
Diga: o que ganha almas é que é sábio. Tem muita gente que se acha sábio, mas não está preocupado em ganhar almas. E pior, quando a gente não cuida, ainda quer jogar fora as que já foram ganhas para o outro. A minha cartilha é essa. Mas o senhor chegou aqui. Então, mas eu cheguei com a minha cartilha nova. Se você não quiser se adequar, então. Quando foi que você morreu por aquela alma que você quer jogar fora? Quanto sangue você derramou por ele? Quantas noites sem dormir você passou por causa daquela alma? Quantos aconselhamentos de madrugada você passou cuidando dele? Pior é o mentiroso, porque o mentiroso é filho do diabo. Acho que aqui acabou com isso. Um irmão assume uma congregação, aí faz a varredura lá, né? E vem e traz: pastor, vim trazer 15 fichas para desligar. Ok? Já visitou, irmão? Se o secretário não está perguntando isso, o secretário está em pecado. Ele está orientado a fazer isso. Já visitou? Já, irmão, 3 vezes. Tá bom. Passa um tempo, vem o outro irmão dizendo: irmão, eu descobri que a minha esposa foi desligada da comunhão. É, irmão? É, eu dirigi a congregação A e o senhor me transferiu para a congregação B. Aí eu estou dirigindo a congregação B, minha esposa está comigo, mas o novo dirigente da congregação A desligou a minha esposa por abandono. E o infeliz ainda vem dizer para mim que visitou. Faça-me o favor. Não, os irmãos lá deram testemunho que essa pessoa não aparece lá faz 6 meses que não vai na igreja. Você foi visitar ela? Não. É que eu estou muito atarefado, pastor. Então, está muito atarefado, vamos dar lugar para outro que tem menos tarefa do que você. Não, mas eu dirijo culto. Dirigir culto qualquer crente da igreja dirige. Tem crente na igreja que dirige culto melhor do que nós. Tem culto que eu levanto aqui, a banda está aí. Vamos orar. A banda vai cantar 3 hinos, um hino tal, hino tal, hino tal. Eu sento ali, eu não preciso ficar levantando toda hora. Irmão, cantamos o hino tal, agora vamos cantar o hino tal. Ele já sabe. Se você pega a somatória do seu telefone aí, que bota aqueles negócios de calcular tempo, às vezes a gente gasta uns 20 minutos ou 25 só mostrando para todo mundo que quem manda é a gente. Sai fora, irmãos. Está na hora da gente pensar em ganhar gente, ganhar almas. Ganhar almas. Quem ganha alma, sábio é. Um dia eu estava sem carro. Aí chamei um Uber. E o Uber me pegou lá em casa para trazer aqui. Paramos aí na frente. No caminho a gente veio conversando e ele falando mal de igreja. Pastor é tudo esquisito, que ele estava muito decepcionado com o pastor. Bom, eu vim escutando isso de lá aqui. Na hora que ele viu, é uma igreja? É uma igreja. Eu sou crente dessa igreja aí. O senhor me desculpa? Eu falei: de quê? É que eu falei muito mal. Não, não se preocupe não. Tem um monte de gente que não gosta da igreja. Naquela noite ele foi embora. Mas o culto estava acontecendo, ele voltou e sentou ali. Ficou sentado ali. Terminou o culto, foi embora. No domingo ele voltou. Na outra quarta voltou, no domingo voltou e está aí até hoje.
que você anda fazendo? Nós precisamos pensar nas almas. Jesus morreu por elas. Tem hora que eu paro o carro, tem uns irmãos comigo, esse aqui andou bastante comigo. Para o carro, mostra, está vendo aquela casa azul lá em cima, no morro lá? Estou vendo. Então, Jesus morreu por aquele povo lá, tem que alguém contar para eles isso. Está vendo aquela casa amarela lá, não sei aonde? Então, Jesus morreu por eles, alguém tem que ir lá falar para eles. Está vendo aquele barraquinho ali? Então, Jesus morreu por eles, alguém tem que ir lá contar isso para eles, evangelizar e contar isso para eles. É as boas novas. E qual é a boa nova? Que Jesus morreu para nos perdoar os pecados e salvar a nossa alma. A gente tem que contar isso para os outros, uai. Não, mas a gente está tão empolgado com outras coisas que a gente esquece do principal. Quando você está fazendo arroz, cozinhando arroz, tem a água, o sal, o tempero lá, como é que fala? Alho. Qual que é o mais importante? Não, é o arroz. A gente precisa aprender a saber o que é o mais importante. Não, mas e o fogo? Então, se não for fogo do gás, é o fogo da lenha. Se não é da lenha, é da energia do sol, de alguma forma. Lá em Israel tem um povo no meio do deserto, irmão Maurício viu, irmão Isaac já viu, irmão. Eles fazem pão em cima de uma pedra. O sol é tão grande que eles derramam a massa na pedra e cozinham no sol ali. O que é o mais importante, irmãos? Uma vez Paulo disse assim: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está preparada, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amarem a sua vinda. A gente ama mesmo a vinda de Jesus? A grande comissão está nos 4 evangelhos: Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Está lá. O nosso serviço é aquele lá. Marcos 16 é o carro-chefe disso que todo mundo lembra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. Percebe que tem uma conjunção aditiva. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo salva? Não. Mas a recusa do batismo condena. Porque a expressão de que creu é o batismo. Paulo diz que a gente morreu com Cristo e a gente foi sepultado com Ele pelo batismo. Agora, irmãos, quando nós ganhamos almas, enriquece, o jardim fica florido, fica bonito, não é? No ano 2000, eu dirigi culto nessa igreja aqui de domingo com 30 crentes. Imagine isso aqui com 30 pessoas. Isso já contando a banda, meu nome, banda Mila.
Nós precisamos ganhar almas, irmãos. Nos esforçar para isto, ensinar os crentes da porta a serem simpáticos, porque se a porta não for simpática, o púlpito pode estar pegando fogo, que a primeira impressão é a que fica. Pode ter uma música maravilhosa, mas se for um bando de gente mal educada, não vai adiantar nada. Tudo que a gente faz tem que gravitar em torno disso, ganhar almas. Por que a igreja compra terreno? Para construir o templo, ótimo. E para que constrói o templo? Para botar gente. Que gente? Aquelas que foram salvas. Tem que ter conforto, tem que ter cuidado, não pode ser relaxado. De vez em quando eu dou uma andada aqui na igreja, porque eu não tenho muito tempo para ficar o tempo todo aqui, por isso tem um copastor que devia olhar isso. Aí eu fico andando aqui, isso aqui sofreu muito. Ficava aqui, irmão, que essa cadeira quebrada está aqui? Por que essa mesa quebrada está aí? Tem que ter cuidado, zelo. A lâmpada queimou, tem que consertar, tem que cuidar. Não pode ser relaxado. Mas nós temos que ganhar almas. Quantas vezes nós jejuamos por mês? Vou mudar, vai. Quantas vezes a gente jejua por ano pela salvação de alma? A gente jejua para ganhar emprego novo. A gente jejua para comprar carro novo. Jejua para Deus abrir a porta para comprar uma casa nova. Jejua porque o chefe está perseguindo no trabalho. Jejua porque o maestro do coral não quer deixar a gente cantar. Jejua por um monte de coisa e por ganhar almas. Quanto jejum a gente faz para ganhar almas? Quanto tempo de oração a gente gasta para Jesus salvar? Na hora de orar, Senhor, manda essa peste desse vizinho embora. Por que você não ora para Jesus salvar ele? Jesus salva o vizinho da direita, salva o vizinho da esquerda, salva o vizinho da frente, salva, Senhor. A igreja foi plantada aqui para salvação. Uma vez nós ganhamos um processo lá na igreja da Curva. Aliás, cadê o dirigente da Curva? O senhor devia estar sentado aqui. Vem para cá. Perdemos uma luta lá. Deus usou muito o pastor André. Louvado seja Deus pela vida dele. Nós fomos parar num salão por um ano, porque estava construindo, botou uma bica de água assim, caía no terreno do vizinho. E aí na hora que o vizinho foi reclamar, ao invés da gente dizer, oh, me desculpa, a gente vai consertar, não, a gente brigou com o vizinho. Diga, está escrito: o que despreza o vizinho comete pecado. Diga aí. Não, mas a gente é santo, o vizinho é do... E você está fazendo o que lá? Mas pastor, lá é uma treva. Então, você diz que é luz, onde tem luz não tem treva. Tem algum problema aí. Então, irmãos, alguns pregadores se preocupam com movimentos. O maior pregador avivalista de todos os tempos. Avivamento sem lágrima no olho e sem geração de alma serve para quê? Serve para quê? Não, para os irmãos andar de helicóptero. A sensação de andar de helicóptero é uma benção, irmão.
Quando chegar lá no céu, Jesus vai falar: vamos ver se você aprendeu a andar de helicóptero direitinho. Vai ser assim? Ou ele vai pedir: presta conta aí, quantas almas? Olha para o vizinho e diga: está na hora da gente botar a barba de molho, irmãos. A figueira teve a sorte de afofar a terra dela e colocar esterco no pé. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, ele disse assim: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. A gente está pescando gente ou não? Pescadores. Olha aí para o vizinho e diga: tudo bem, pescador? Aliás, cadê o pescador? Ah, está ali. O Wilson é o único pescador que não come peixe. Pescador. Pastor Luiz Gonzaga dizia assim: acho que a tua rede está furada. Você está precisando descansar um pouquinho para consertar a rede. Vou mandar um outro irmão lá no seu lugar. Aí você conserta a rede, quando a rede estiver boa, você volta a pescar. Pergunta aí para o vizinho: como é que anda a tua rede, irmão? Na primeira comissão estava o Pedro e o André, né? Pedro e André? Pedro e André. Jesus falou: vem, que eles estavam lançando, lá está escrito assim, eles lançavam a rede. Aí Jesus chamou os dois, andou mais um pouquinho na mesma praia, encontrou o João e o Tiago. João e o Tiago eram filhos de Zebedeu. E o que eles estavam fazendo? Estavam consertando as redes. O Pedro e o André estavam pescando, o João e o Tiago estavam consertando a rede. Dá uma olhadinha para o vizinho e diga: pescar com a rede estragada não dá certo. Então o Pedro e o André estavam pescando, o João e o Tiago estavam consertando a rede. Por quê? Porque no dia seguinte vai pescar, uai. Então, irmãos, eu ando um pouco preocupado com obreiros, às vezes um pouco mais jovens, que não estão preocupados com isso. Se a figueira não dá fruto, machado vai cantar. Hoje a terra está sendo dando como é que fala? Afofada, para ver se a gente consegue mudar um pouco. No céu a justiça é perfeita. Diga: no céu a justiça é perfeita. Como é que nós vamos apresentar a Jesus a igreja que Ele confiou para a gente? O galardão será dado a cada um segundo a sua obra, não é segundo a obra do outro. Uma vez Paulo diz assim: eu fiz de tudo um pouco para de alguma maneira conseguir ganhar algum. Diga: fiz de tudo um pouco para de alguma maneira ganhar algum. Fiz de bobo para o bobão, fiz de sábio para o sabido, fiz de cantador para quem canta, fiz de sei lá, de regente para o regente, eu fiz de tudo um pouquinho para ganhar alguém.
Olha para o colega e diga: como anda a rede, irmão? Deus nos chamou para ganhar almas. Quando Jesus disse assim, ó, ide, Ele não deu uma sugestão, Ele deu uma ordem. E ordem é para se cumprir. Eu já ensino vocês há 21 anos. Quando eu der uma sugestão, eu aceito que alguém fale. Mas quando eu der uma ordem, ordem não se discute, ordem se cumpre. Porque eu nunca vou dar uma ordem sem ter pensado e orado sobre ela. Então, meus irmãos, hoje é a segunda reunião do ano. Na primeira não deu certo para a gente conversar disso. Mas está na hora de nós começarmos a pensar com mais seriedade nisso. Outra coisa, o verso 22 do capítulo 12 de Provérbios diz que mentir é abominação a Deus. Uma vez eu já disciplinei um obreiro aqui por pecado de mentira. Mentir é um problema. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu tinha 3 candidatos, mas aí eles foram trabalhar e aí não vieram. Tá bom, irmão. No outro batismo, daqui 3 meses, ou não, daqui 4 meses, né? Eu olho para aquela mesma congregação e descubro que aqueles 3 que trabalharam no outro devem estar trabalhando de novo. Ou nunca existiram. Ou a gente é uma boa parteira e uma péssima babá. Olha para o colega e diga: está na hora da gente melhorar isso, irmãos. Então, em nome de Jesus, eu quero convocar todo o ministério para que este mês ainda, programe dentro da sua agenda, que é muito forte, muito cheia de coisa, programa lá um dia para você jejuar, em favor da salvação de almas. Tem crente que já faz tempo que não jejua. Uma vez disseram para Jesus assim: por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou: enquanto o noivo está presente, não tem razão para eles jejuarem, mas na hora que o noivo for tirado, então os meus servos jejuarão. Diga: servo de Jesus jejua. Até a hora que Jesus voltar. Tem gente que jejua até a hora que vê um prato de comida na frente. Tem outros que brincam ainda e dizem assim: pastor, eu estou jejuando da meia-noite às 6 da manhã. Todo dia eu jejuo da meia-noite às 6 da manhã. Irmãos, procurem jejuar, orar, buscar a face de Deus. Quando dobrar o joelho para orar, peça que Deus lhe dê graça para ensinar os crentes da igreja que ovelha gera ovelha. Agora, cada um de nós somos instados, chamados, dirigidos para ganhar almas. Não, mas eu já sou pastor. Pastor não jejua, não é? Não, o pastor chama para jejuar, mas vive no restaurante. É bom você pesquisar melhor. Olha para o colega e diga: está na hora de pensar nisso, irmãos.
Amém? É a palavra do Senhor em nome de Jesus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.